Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Cláudia, estar aqui com a nossa sessão sindical. Quero já começar mandando um abraço para a Cláudia, para a Roseli, que está em dupla tarefa, assim como eu, está na reunião de diretoria nacional e aqui, para prestigiar também essa atividade da DUF Dourados, Etienne, que está aí também. Prazer estar aqui com vocês, fazendo esse debate que para nós é tão importante, né? Discutir esse ensino remoto, que em cada lugar teve um nome. De uma coisa nós não podemos acusar as gestões, eles foram criativos, né? Em cada universidade criaram um nome diferente para dizer a mesma coisa, a precarização do processo de ensino-aprendizagem, né? E a imposição de um modelo remoto de ensino, essa que é a verdade, né? Mas eles abusaram da criatividade, né? Então, eu li a pesquisa que vocês fizeram, né? A Cláudia me mandou. Eu até falei com a Cláudia que eu gostei muito, porque no meu departamento, né, eu sou da Universidade Federal Fluminense, e a gente decidiu o núcleo de pesquisas que eu coordeno, com mais 2 núcleos de pesquisa, a gente também está fazendo uma pesquisa, e a gente decidiu fazer essa pesquisa para contribuir com a nossa seção sindical, que é a DUF aqui, né, a DUFEFE, como o pessoal do antes fala, para contribuir também na análise desse processo. E ver as respostas de vocês já ajuda a gente, inclusive, a pensar coisas e questões para a nossa segunda fase aqui da pesquisa. Então, foi bem importante ver o material de vocês. Eu vou tentar trazer algumas reflexões aqui desse processo do ensino remoto, do que ele significa de impacto para nós, né, das universidades, a partir de alguns eixos, né, que eu elenquei, porque aí eu também vou dialogando, vou tentando dialogar com as respostas dos questionários de vocês. Mas antes eu queria trazer alguns elementos que são elementos gerais, de que são os pressupostos um pouco que nos ajudam a analisar esse processo que a gente está vivendo em todas as nossas universidades, ou em quase todas as nossas universidades hoje, né, sejam federais, estaduais e algumas municipais. Primeiro, que a gente entende que o momento da pandemia, ele nos pegou absolutamente de surpresa, todos nós, né? Nós, do Antissindicato Nacional, em fevereiro, fizemos um congresso nacional com 700 pessoas, né, no congresso, e sequer foi cogitado a possibilidade de uma pandemia no Brasil, né? Isso estava absolutamente distante do nosso horizonte, né? E eu lembro que eu estava em Brasília, em março, estava uma semana já em Brasília, em atividades, a gente tinha lançado um Comando Nacional Unificado de greve e mobilizações, estava fazendo uma reunião conjunta, acho que dos setores, se eu não me lembro, e no domingo, quando a gente lançou o comando, as pessoas começaram a falar, não, mas vocês não podiam ir para a rua, eu estava uma semana enfornada dentro do sindicato, e eu falei, e as pessoas começaram, vocês não podiam ir para a rua, vocês não estão vendo como o país está? Os aeroportos vão fechar. Eu falei, gente, mas como assim? Né? E aí foi aquele monte de diretor em Brasília falando, temos que voltar para casa, porque depois como é que a gente faz para voltar para casa, né? E aí na segunda-feira eu voltei para casa no domingo, achando que na terça voltaria a viajar novamente, que eu teria que passar em Brasília em mais 2 estados, que eu tinha atividade em 3 estados naquela semana, e na segunda-feira, imagina, de domingo para segunda-feira chega, vários aeroportos fechados, ninguém mais pode viajar, as atividades presenciais estão suspensas das universidades. Eu falei assim, gente, esse negócio pegou a gente de supetão, né? E nesse processo que pegou a gente absolutamente de surpresa, né? Um primeiro elemento importante a destacar é que já no dia 16 de março, gente, várias universidades transpuseram o ensino presencial para o ensino remoto. Ou seja, pelo menos 9 universidades, no dia 16, decretaram que o ensino ia ser, a partir daquele dia, remoto. Sem nenhum debate com a comunidade acadêmica, sem passar em nenhuma instância deliberativa, absolutamente de forma autoritária. Então, esse é um primeiro elemento do nosso debate. Na maior parte das nossas instituições de ensino, o processo de implementação de algum tipo de ensino remoto, tenha ele o nome que tiver, foi feito de forma absolutamente autoritária, sem debate com a comunidade acadêmica, né?
expressando aí um pouco o perfil de uma parte das gestões das nossas instituições, né? Não só, como no caso de vocês, de uma instituição com interventor, que não foi eleito democraticamente, que não foi escolhido pela comunidade acadêmica, obviamente uma ação que a gente repudia enquanto sindicato nacional, porque nós defendemos que a comunidade acadêmica tem que ser respeitada, inclusive nós defendemos que o processo deve ser eleitoral e não de consulta pública no interior das universidades, e que uma vez que a universidade, que a comunidade acadêmica escolhe o seu representante, independente do que nós achamos desse representante, se a comunidade acadêmica escolheu, a comunidade acadêmica deve ser respeitada. O Antissindicato Nacional sempre defendeu que não houvesse lista tríplice e que não fosse uma consulta pública, mas que fossem eleições no interior da universidade. Então, nesse sentido, a gente, mais uma vez, também quer prestar solidariedade à comunidade da UF Dourados, da Universidade Federal de Dourados, porque nós repudiamos, de fato, o que aconteceu aí, infelizmente, está acontecendo em várias outras universidades e tem sido uma das marcas autoritárias desse governo proto-fascista que a gente tem, que é o governo Bolsonaro, né? Então, esse elemento do autoritarismo, ele acaba marcando o processo de implementação do ensino remoto. E ele já gera, em si, um conjunto de consequências. Consequências para a organização política das nossas instituições de ensino, porque ele esvazia os espaços coletivos instituídos das nossas universidades. O Conselho Universitário perde o sentido, os nossos colegiados de unidade, as nossas plenárias departamentais. Então, toda uma estruturação acadêmica universitária que nós lutamos tanto para construir a partir de aspectos democráticos, né, que vão sendo esvaziados de sentido na medida que são impostos de forma autoritária modalidades distintas de ensino remoto, né? Então, esse é um elemento para nós central. Esse elemento não tem consequências apenas políticas, ele tem consequências psicológicas. E aí eu acho que a pesquisa que vocês fizeram já demonstra isso. Quando, por exemplo, 25 professores e professoras dizem que se sentiram coagidos. Gente, em pleno século XXI, depois de viver uma ditadura militar nesse Brasil por mais de 20 anos, terem professores universitários, funcionários públicos que se sentem coagidos a realizar uma atividade, deveria ser por nós considerada inadmissível. Isso demonstra o grau de risco que nós vivemos hoje das liberdades democráticas que nós conquistamos, né? Eu acho que alguns anos atrás nós não pensaríamos, nós não admitiríamos que isso seria possível dentro das universidades públicas, né? Espaços que aglutinam servidores, trabalhadores e trabalhadoras que contribuem para o processo de desenvolvimento de uma nação através das pesquisas, da produção do conhecimento e da contribuição para o processo crítico da população, né? Para a formação da sociedade. Então, se nós nos sentimos coagidos, nós, professores doutores, imaginem o conjunto da classe trabalhadora, subalternizada, precarizada, com baixa escolaridade, com empregos precários, com subempregos, sem nenhuma garantia de vínculo. Então, é importante que a gente pense que o que acontece hoje na UFGD, em várias universidades, ela tem um impacto no conjunto da sociedade, porque ela impacta o processo de conquista das liberdades democráticas que nós tivemos. Isso não pode ser por nós considerado menor. Óbvio que quando você se sente coagido, isso vai ter reverberação psicológica. Qual é o professor, qual é o trabalhador que coagido, ou com receio, ou com medo, está plenamente são? Está bem. Como que a gente consegue lidar com esta realidade de forma plena? Então, isso vai ter impactos para nós também psicológicos. E óbvio que isso vai se juntar aos outros elementos que foram impostos pela realidade da pandemia que nos colocaram em isolamento, né? Qual é a realidade que nós vivemos hoje?
vivemos uma realidade de acumular tarefas de trabalho, um teletrabalho absolutamente sobrecarregado, um teletrabalho que nos faz hoje trabalhar muito mais do que nós trabalhávamos antes, agregado a aspectos de organização coletiva, da militância, dos espaços coletivos que nós participamos, agregado a todas as tarefas domésticas que nós temos que realizar, né? Que é cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar de pessoas com deficiência, cuidar das atribuições domésticas. Então, de um dia para o outro, nós tivemos que encarar uma realidade completamente distinta. Então, nós não podemos considerar que é possível, nessa realidade pandêmica, em que nós estamos em isolamento social e nós defendemos o isolamento social enquanto não houver condições sanitárias para o retorno, que haja uma transposição do presencial para o online. Porque isso não é possível. Não é possível nem para os aspectos do trabalho, como da pesquisa, da extensão e dos aspectos administrativos, e muito menos para o aspecto do ensino. Bem, um outro elemento importante que nós consideramos é que nesse processo de isolamento social e nesse processo de intensificação do trabalho, parece que está sendo desconsiderado que nós, professores e professoras, em nenhum momento deixamos de trabalhar. Porque mesmo quando não realizamos o ensino remoto, nós continuamos com as nossas atividades, com uma parte das nossas atividades de pesquisa, com uma parte das nossas atividades de extensão, com uma parte das nossas atividades administrativas. Atividades administrativas que, na maior parte das universidades, se intensificaram. O meu departamento, por exemplo, ele tinha uma plenária departamental por mês, uma. Agora está tendo toda semana, porque toda semana tem um troço para discutir. Então, você imagina, a gente tinha um lugar que era de uma semana, olha aí uma criança aparecendo, nessa vida de isolamento social sem aula, né? Ah, meu Deus. Então, a gente tinha uma organização que obviamente, esse momento da pandemia de isolamento desorganizou e está nos impondo uma nova organização, que é muito mais intensificada. Isso tem que ser explicitado por nós, de forma enfática, porque isso tem que servir de denúncia. O governo fala que nós não trabalhamos. O Paulo Guedes fala que nós estamos em casa com a geladeira cheia. Mas ele não fala que nós estamos trabalhando 12 horas por dia, às vezes, na frente de um computador. E que isso é adoecedor. O Andes ficou durante mais de 3 meses com uma campanha chamada, aquilo que alguns chamam de balbúrdia, nós chamamos de produção do conhecimento. Mostrando diariamente o que as universidades públicas estavam produzindo no período da pandemia para combater a pandemia. Então, esse é o momento também da gente reafirmar que a universidade pública ela não é só ensino, mas ela é baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão, e para isso tudo acontecer, tem um conjunto de atividades administrativas que nós, docentes, também fazemos. Então, quando não estávamos fazendo o ensino remoto, não estávamos à toa. Então, o ensino remoto, ele entra para intensificar ainda mais o nosso trabalho. Esse é um ponto que nós consideramos muito importante para ser debatido, né? Um outro aspecto que para nós é importante também salientar é que é necessário que a gente compreenda a imposição do ensino remoto, com o nome que ele tiver, dentro do contexto que nós vivemos hoje no Brasil. O Andes, há 30 anos, analisa a modalidade da educação à distância. Mas hoje a nossa avaliação é que isso que acontece nas nossas universidades não pode ser considerado sequer a educação à distância. Porque a educação à distância, que é uma modalidade de ensino, ela tem uma previsão legal que pressupõe um conjunto de requisitos que esse ensino remoto que nós estamos fazendo não tem. Uma das muitas lives que eu fiz nesse período foi com um especialista em educação à distância, com um professor que era coordenador de um curso à distância. E ele falava, para realizar uma aula do curso à distância, nós temos pelo menos 5 profissionais envolvidos. Porque
Educação à distância não é um professor falando para uma tela ou preparando o slide e dando para o aluno. Tem toda uma preparação pedagógica, pensando no processo de ensino-aprendizagem para reduzir o ônus dessa modalidade. Então, você envolve um professor específico da disciplina, você envolve um pedagogo, você envolve alguém que vai ser responsável pela questão tecnológica, para que isso não saia com aquele slide mal feito ou com aquele Word que a gente projeta na tela para que o aluno acompanhe. Então, isso que nós estamos vivendo não pode sequer ser considerado educação à distância como previsto na lei brasileira. Então, esse para nós é outro elemento importante. Mas, agregado a isso, é importante que a gente entenda qual é o lugar da educação à distância na política educacional que o capital quer. E aí, um elemento também importante para a gente pensar é identificar que o projeto de uma modalidade de ensino à distância é algo que não nasce agora na pandemia, mas ele é antigo. Ele tem base no projeto do capital para a educação na América Latina. Então, quando o Banco Mundial fala, que escreve nos seus documentos, que para a América Latina é necessário pensar uma educação terciária, o Banco Mundial vai dizer como tem que ser essa educação terciária. E aí ele vai falar, essa educação tem que ser aligerada, tem que ter certificação em larga escala. E uma das formas de fazer isso é o ensino à distância. Então, vejam, esse ensino remoto, que não pode ser considerado a educação à distância, ele ainda assim tem relação com esta modalidade de ensino que o capital quer impor para a educação na América Latina como uma forma de aligerar a educação, de reduzir a qualidade da educação e de tornar a educação uma mercadoria vendável. É isso que a gente vê quando o governo Bolsonaro propõe o projeto do Futurice, é isso que a gente está vendo com os elementos da reforma administrativa que vão ser um verdadeiro Futurice para o conjunto das políticas públicas e sociais, inclusive para a educação. Então, é isso que o governo anuncia. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda o lastro histórico que tem o ensino remoto na perspectiva da educação para o capital e como isso se agrava num governo que tem como sustentação uma perspectiva fundamentalista, uma perspectiva miliciana e uma perspectiva militarizada. E que, portanto, recrudesce o conservadorismo e destitui as instituições públicas de ensino do seu sentido pleno, que é produzir uma educação dialógica, como defendia o Paulo Freire. Esses processos de educação remota, eles são um verdadeiro retorno ao que o Paulo Freire chamava de uma educação bancária. Porque ele destitui a educação do contato, ele destitui a educação da produção e da experiência coletiva, ele destitui a educação do espaço dialógico. E, ao fazer isso, ele esvazia a educação, mas ele esvazia também o sentido dos docentes, o sentido do fazer docente, o sentido de ser professor. E o que a gente está vendo neste mesmo período? As instituições privadas de ensino, por exemplo, demitindo em massa os professores e substituindo por robôs. Gente, vejam o nível que chega a nossa situação. Nós sendo substituídos por máquinas. Por máquinas. Então, é importante que a gente pense que mesmo que o discurso hoje seja de que esse ensino remoto ele vai ser usado neste momento de forma excepcional, é importante que a gente pense que, como ele tem lastro anterior, um dos nossos grandes desafios vai ser com que ele não se torne permanente depois. Porque é necessário que a gente compreenda essa experiência que eles estão fazendo
como uma possibilidade de falar o seguinte: deu certo. Deu certo, a gente não precisa mais contratar mais professores. Os concursos estão suspensos mesmo, já pelo governo Bolsonaro? Não tem aí às portas uma reforma administrativa que vai querer contratar o funcionalismo público de uma outra modalidade, que vai esvaziar o sentido dos concursos públicos, que vai tirar a estabilidade? Então, o que vai ser feito nas universidades, por exemplo, em que as vagas docentes não forem repostas? Talvez uma das alternativas que eles queiram seja ampliar o percentual do ensino à distância nos cursos presenciais e colocar um número cada vez maior de cursos à distância. E isso vai desestruturando o projeto de educação que nós defendemos, né? Tem um outro elemento, e aí eu acho assim, algumas das falas, né, dos professores e das professoras que responderam ao questionário de vocês, deixa isso explícito, né? Tem um professor que fala do peso que esse ensino remoto significa. O professor ou uma professora, eu não sei quem é, né? Eu não sei quem são as pessoas, mas um docente, uma docente que fala do peso que significa, que sente esvaziado o seu sentido de ser professor. Então, é muito importante que a gente pense esses aspectos. E quanto isso reverbera também para o adoecimento docente. Uma outra questão que parece que é importante que a gente pense é o impacto disso para o projeto de universidade popular que nós defendemos, para o projeto de universalização da universidade pública, para o projeto de democratização da universidade pública. Eu fiquei muito impactada com uma das respostas do questionário de vocês, que alguém responde que vai ter que reprovar injustamente os alunos, porque os alunos não conseguiram ter acesso, se matricularam e não conseguiram ter acesso. E ele vai ter que reprovar alunos indígenas. Olha o peso disso. Nós lutamos tanto para ter alunos e alunas indígenas nas nossas universidades, lutamos tanto para ter cursos que respeitassem a realidade desses discentes. Lutamos para ter concurso para professores indígenas. E agora, mais uma vez, a população indígena vai ser excluída da universidade pública. A população indígena, a população negra, a população LGBT, as mulheres, as pessoas com deficiência, todos aqueles e aquelas que historicamente não estavam nas nossas universidades e que por muita luta botaram o pé na porta e conseguiram entrar nas nossas universidades. E agora essa modalidade de ensino vai novamente dizer para eles o seguinte: não, vocês não precisam estar aqui. Vocês podem esperar mais um pouco. Penso eu que nós que defendemos uma universidade pública, gratuita, laica, democrática, popular, socialmente referenciada, antimachista, antissexista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista, antirracista, temos que dizer que nenhum aluno pode ficar para trás. Nenhum discente. Nós do ANDES escutamos numa reunião com a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes, né, das instituições de ensino, que só 30% ia ficar para trás dos alunos, que era pouco. Pouco? Pouco para quem? Pode ser pouco para os gestores, que querem uma universidade elitizada, que querem um retorno da universidade elitizada, que inclusive nós tivemos no Brasil. Para nós não pode ser considerado pouco, para nós é muito. Porque para nós nenhum pode ficar para trás, porque nós já atendemos muito poucos da população brasileira. As universidades públicas atendem apenas 20% da população que está no ensino superior. Já é pouco, já é insuficiente. Tinha que ser universal e público. Aí agora nós vamos dizer que dentro desses 20% que nós atendemos, 30% podem ficar fora? Quem são os 30% que vão ficar fora, gente? Os mais pobres, é óbvio. E aí tem um outro aspecto também, que foi comum na maior parte das universidades e que aparece também muito na pesquisa que vocês fizeram, que é o debate que, na maior parte das universidades, e aí vocês também,
não tiveram um planejamento prévio para a realização desse ensino remoto, né? Não tiveram um levantamento da realidade. A maior parte das instituições de ensino manipularam, as poucas que fizeram, manipularam os questionários. Não socializaram as respostas dos questionários. As que socializaram, tipo a minha universidade. A Universidade Federal Fluminense tem 60 mil alunos. É a maior universidade federal em número de alunos do Brasil, a minha universidade. Do questionário dos alunos, menos de 10 mil responderam. A universidade não se importou que 50 mil não responderam. 50 mil. Não estou falando de 5, 50 mil, gente. E impôs o ensino remoto. Essa falta de levantamento da realidade, inclusive, é incompatível com instituições de ensino e pesquisa. Incompatível com a natureza das nossas instituições, que deve ser de produzir conhecimento a partir da realidade. Nós estamos impondo, nós não, as gestões estão impondo uma modalidade, uma forma do nosso trabalho sem conhecer a realidade. Através de achismo. Isso só ajuda ao governo anti-ciência. Não ajuda um projeto de universidade democrática e popular. E nesse processo, além de não ter um levantamento, se agrega a uma falta de preparo, que se explicita como a maior parte das instituições de ensino estão usando as plataformas dos grandes conglomerados. Não se preocuparam sequer em produzir uma plataforma pública e livre. As nossas universidades não tinham condições de fazer isso? Claro que nós tínhamos, né? Não se preocuparam em garantir as condições materiais de docentes e discentes para ingressar nesse processo. E isso está explícito também no questionário de vocês, né? Quanto que a nossa luz aumentou, quanto que nós tivemos que, nós, com o nosso salário, garantirmos a adaptação do nosso ambiente de trabalho para poder responder com um pouco mais de qualidade e um pouco mais de condições de saúde mesmo. Então, tivemos que comprar computador, cadeira, aumentar a internet da nossa casa, pagar mais luz para trabalhar. E os nossos alunos? Os discentes têm condições de fazer isso? Qual o percentual dos nossos alunos que estão assistindo aula pelo celular? Celular garante um processo mínimo de apreensão? Bem, aí a maior parte das universidades decidiu fazer o quê? Reduzir todo o debate do ensino à distância a acesso ou não à tecnologia. E aí algumas começaram a dar uma bolsa para que os alunos pudessem comprar pacote de internet, como se o processo de ensino-aprendizagem fosse reduzido a um pacote de internet. E por que eles fizeram isso? Isso foi feito em algumas universidades. Porque essa é mais uma forma de apropriação privada do fundo público, né? Com quem estão fazendo parceria para os pacotes de internet? Com as empresas de telecomunicação privadas. E, mais uma vez, o fundo público é apropriado pelas empresas privadas de telecomunicações. Sem, com isso, garantir qualidade. Porque mesmo você aumentando, eu aumentei em 3 vezes a velocidade da minha internet na minha casa. E ainda assim, ela não é uma internet ótima. Por quê? Porque a rede das cidades não estava preparada para isso. E as companhias de telefonia e de internet não estão dispostas a investir para isso nesse momento. Tem, inclusive, estados. Ontem mesmo uma diretora falava na reunião de diretoria nacional do ANDES que no Mato Grosso, aí é Mato Grosso Sul, no Mato Grosso, a internet é muito precária. Tem estados que a internet é precária. O que as pesquisas sobre a internet demonstram? Que a maior parte do acesso está no Sudeste. Então, a pandemia, ela explicita a desigualdade do país. E as universidades não estão considerando isso. É como se todo mundo tivesse condições de pagar e, se mesmo pagando, fosse ter acesso a uma internet de qualidade. E como se o processo de ensino-aprendizagem se reduzisse a isso. Então, nesse processo todo, é óbvio que nós estamos vivendo uma intensificação do nosso trabalho,
um processo de adoecimento e um processo, sim, de exclusão de discentes das nossas universidades. O preço nós vamos pagar, e o futuro bem breve vai mostrar isso, né? Essa tentativa toda de tentar garantir uma aparência de normalidade com uma imposição para que a gente se adapte àquilo que eles estão chamando de novo normal, é uma tentativa de responder aos anseios do capital de tentar sair da sua crise econômica. É necessário que a educação volte, de alguma maneira, porque é necessário dar uma ideia de normalidade. Não é à toa que a educação básica está sendo tão pressionada para o retorno presencial, porque é necessário liberar a força de trabalho para voltar ao mercado. Então, é importante que a gente pense que todo discurso é construído para garantir o lucro e o desenvolvimento do capital e não para priorizar a vida. Acho que esse é um dos nossos grandes dilemas, né? Como a gente sempre diz, nós achamos sim que nós tínhamos que ter contato com os nossos alunos. Claro, até para saber como os nossos alunos estavam. Estão vivos? Estão na fila do auxílio emergencial do governo? Quem são os nossos alunos, gente? São trabalhadores ou filhos da classe trabalhadora? De qual classe trabalhadora? Dessa que mais de 50% é subempregada no Brasil, que não tem carteira de trabalho assinada, que é trabalhador precarizado, uberizado, e que está vivendo as piores condições de vida, levando o país a experiências de saque de alimento, como está tendo aqui no meu estado. No estado do Rio de Janeiro, começou a ter saque a supermercado. E não é de noite, não, gente, é de dia. Porque as pessoas estão passando fome. Porque também, como a pesquisa já mostrou, a fome voltou a aumentar nesse país. Os nossos alunos, uma parte deles, fazem parte desse contingente da classe trabalhadora. Então, é óbvio que a gente tinha que ter contato com eles. Mas não para aprová-los ou reprová-los numa disciplina. Não para achar que se eles lerem hoje o Ricardo Antunes, o Marx ou quem quer que seja, isso é mais importante de saber se eles estão sobrevivendo ou não. Os nossos conteúdos podem esperar mais um pouquinho. A vida não. Então, nesse sentido, nós poderíamos ter feito um conjunto de outras atividades para os nossos alunos que não reverberasse num aprofundamento da desigualdade social. Porque hoje as nossas universidades, quando reprovarem alguns alunos e aprovarem outros nesse ensino remoto, vai estar sendo mais um agente de produção da desigualdade, gerando uma desigualdade nesta geração, que vai impactar. Nós não somos naturalmente os produtores da desigualdade, mas agora seremos um dos produtores, porque nós vamos estar deixando alguns alunos para trás, não por nossa responsabilidade docente, pela responsabilidade desse sistema imposto. E alguns vão continuar, independente da qualidade que isso represente, porque nós não temos garantia da qualidade. Ontem eu dei aula remota, tinham 15 alunos na minha sala. 15 alunos, 2 abriram a câmera para se apresentar. Foi a minha primeira aula remota. Os outros todos com câmera fechada. Uma aluna falou assim, escreveu no chat: professora, eu não posso falar porque eu estou no mesmo ambiente que a minha mãe, e a minha mãe também é professora e está dando aula remota. É lamentável, né? Primeiro que a gente não pode ver os nossos alunos. Eu costumo falar, ontem quando eu apresentava, falava, no meu departamento não aceitou a transposição das disciplinas, então nós estamos fazendo disciplinas optativas, criamos outras atividades para não dar as disciplinas obrigatórias. O meu departamento foi muito resistente a esse processo, né? O serviço social como um todo tem sido resistente no Brasil, mas no meu departamento foi muito importante a ação coletiva e unânime que o meu departamento foi tomando ao longo desse processo, né, de imposição do ensino remoto. E aí eu falava para eles, bem, nesse momento quando eu estava falando, se a gente estivesse numa sala de aula, eu estaria enxergando vocês e vendo se vocês estão entendendo o que eu falei, se vocês estão fazendo cara feia e não estão entendendo nada, se eu tenho que explicar falando de uma outra maneira.
Nesse ensino remoto, a gente não tem nem possibilidade disso. E o acesso à bibliografia? A gente só pode disponibilizar a bibliografia que tem na internet. Então, eu, por exemplo, que dou disciplinas com muitos clássicos, tenho que abrir mão de um conjunto da minha bibliografia, porque os alunos não têm em casa os livros. A biblioteca está fechada e nem tudo está disponível na internet. Ao contrário do que as pessoas imaginam. Olha como isso repercute também naquilo que nós podemos ofertar para os nossos alunos nesse momento. Bem, já falei muito, eu não controlei meu tempo hoje, estranhamente, porque eu geralmente controlo meu tempo aqui. Ninguém falou quanto tempo eu tinha, se era para eu parar de falar. Mas vou parar de falar para a gente poder abrir para o debate, né? Dizendo o seguinte, que se o ensino remoto está posto, é necessário que a gente agora denuncie as implicações e a reverberação desse ensino na nossa saúde, na qualidade do ensino, na exclusão dos discentes. Tem que denunciar. Então, por isso eu quero parabenizar vocês, a seção sindical, pela pesquisa. É muito importante fazer isso. Nós perdemos uma batalha, mas nós não perdemos a guerra. Porque logo após esse período, nós vamos ter que lutar muito para que esse ensino remoto não seja o novo normal que eles vão querer nos impor. Acho que é isso. E aí a gente vai para o debate aí. Obrigada. Obrigada.